Você já deve ter escutado que o seu corpo é constituído principalmente de água, mas o que talvez você nunca tenha escutado é que, sem água, seu corpo é capaz de sentir fadiga, cansaço e até mesmo dificuldade para emagrecer. Eu posso contar nos dedos de uma mão as pessoas que, à minha volta, são muito cuidadosas com a água. Por quê? As pessoas muitas vezes vão ingerindo água conforme a sua necessidade, a sua sede. Como eu moro aqui numa cidade no sul, muito úmida, parece que as pessoas assim, só vão tomar água de verdade mesmo quando assim estão quase que desidratadas. As pessoas são assim porque a água não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. Até mesmo na minha família tem algumas tias, alguns avós que falam assim, ó, mas a água é sem graça, não tem gosto de nada. Só que a água é um importante componente do nosso organismo, da nossa saúde. A gente pode falar o seguinte, que à medida que a gente nasce, a gente está num nível de hidratação. E à medida que o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo essa quantidade de hidratação. As pessoas mais idosas possuem hidratação bem diferente das pessoas mais jovens. É uma hidratação bem menor. A hidratação da pessoa adulta chega em média a mais ou menos assim, 70% do corpo todo, 70% do seu peso, 69% para ser mais exato, chega a ser água. O idoso algumas vezes possui uma concentração de água de cerca de 50% para menos, chegando até mesmo a ser menos de 50% do corpo dele de água. O nosso corpo também tem uma diferença, porque o cérebro chega a 85% de água. Aí você imagina assim, poxa, se o percentual de água do meu corpo é de 70%, e do meu cérebro é de 85%, então quer dizer que meu cérebro é bem hidratado? Sim. E é aí que eu vou te contar que sem hidratação, se você não tomar água direito, você pode começar a ter dores de cabeça de forma recorrente. Eu já perdi a conta do número de pacientes que chegam no meu consultório e falam assim, eu tenho uma dorzinha de cabeça que não sara nunca. E eu pergunto, você toma água direito? Doutor, não tomo água direito não. Esse é um problema que está cada vez mais frequente no nosso dia a dia. As pessoas não tomam água. Se a pessoa simplesmente se hidratar mais, a pessoa já vai diminuir bastante o número de crises de dor de cabeça. Estou querendo dizer que todo caso de dor de cabeça é falta de água? Óbvio que não. Mas se a pessoa se hidratar bem, pronto, é um probleminha menos para ela se preocupar. Agora, é muito frequente as pessoas assim, mas eu vou tomar o que de água? Posso tomar água com gás? Se a gente for analisar o que tem de estudo científico por aí, a gente vai ver que é o seguinte, não há tanta comprovação científica falando mal da água com gás. Agora, a minha opinião é que não dá para poder ingerir toda a água que você tem de, digamos, necessidade de água com gás. Por quê? A acidez dela é um pouquinho diferente da que o seu corpo precisa, a composição dela é completamente diferente da água normal que a gente deve ingerir. Isso porque a grande maioria da água com gás que o pessoal ingere por aí, não é água com gás natural, não é aquela água com gás que você tem a mina, a fonte de água com gás. Geralmente, como é que ela é feita? Tem lá a garrafinha, colocada a água, um caninho, o gás e vão lá e fecham. Ou seja, isso aí já muda a conformação do organismo da pessoa. Tem muita gente que sai falando assim, mas água com gás dá celulite, né? Também não tem muito embasamento científico. Né? Por quê? A pessoa que está com celulite, que é o que a gente chama de lipodistrofia ginecoide, isso nada mais é do que a pessoa ter gordura e uma inflamação embaixo da pele dela. O que mais está relacionado com isso é o acúmulo de gordura, a obesidade e desequilíbrios hormonais. O gás carbônico que está na água com gás não tem muita coisa a ver. Agora, o que eu digo para vocês é que a necessidade de hidratação ela vai muito além, deve ir muito além das vontades próprias de simplesmente beber o que gosta. A gente é adulto, a gente tem que tentar entender que a gente primeiro tem que fazer aquilo que faz bem pra gente, para depois se entregar pros prazeres que a gente encontra por aí. Imagina se a gente fizesse só o que a gente gostasse. Imagina se a gente, mas eu quero fazer só o que eu gosto. Então tem muita gente que vai parar de trabalhar e vai ficar só assistindo Netflix, não é? Agora é aquela pergunta que todo mundo quer saber, mas o quanto de água que eu tenho que beber por dia? Vou falar pra vocês por peso, tá? A quantidade ideal de água para a gente poder tomar por dia é 50 ml por quilo de peso. Agora, qual que é o mínimo do mínimo? Para mim, 35 ml por quilo de peso. Tem muita gente que pensa assim, mas eu tomo 2 litros, 1 litro. Tem muita gente que sai falando por aí, eu tomo bastante água. Aí você vai perguntar, mas quanto de água? Eu tomo 1 litro de água por dia.
Por quê? Porque na maioria das pessoas elas têm como unidade de referência a garrafinha de água de 500 ml que elas compram no posto de gasolina. E não é bem por aí. A gente percebe que as pessoas elas se abusam dos outros líquidos e a água que é bom mesmo, nada. Como por exemplo, se a pessoa utilizar muito café, a tendência é que ela se desidrate. Se a pessoa utilizar muito chimarrão, a tendência é que ela se desidrate. Daí se a pessoa usar Gatorade, o Gatorade é meio termo, por quê? Porque ele é um isotônico. Se a pessoa tem um padrão de hidratação não muito adequado, o que a gente vai perceber é que se a gente ficar se mantendo só com isotônico e isotônico, não vai hidratar a gente. Então, um conselho que eu dou: água, não vacile, cuide bem do seu corpo. O simples ato de você se hidratar bem, você já vai eliminar uma vasta gama de problemas na sua vida.